Bom, boa noite. Então, vou me apresentar porque algumas pessoas talvez não me conheçam, embora eu esteja aqui praticamente seguríssima entre amigos, né? Não quero falar para convertidos, mas nós podemos fazer alguma análise crítica juntos. Acho que vai ser bem interessante essa conversa. Mas o meu nome é Dora Martins, eu sou juíza de Direito do Estado de São Paulo, faz 27 anos. E na minha carreira eu sempre gostei muito da área... Tá ruim, Dani? Eu tô pronta. Da área da infância... Teste. Deu. Da área da infância e juventude. E logrei nos últimos 5, 6 anos da minha vida me especializar só nessa matéria, na vara da infância central, no Fórum João Mendes, que muita gente aqui conhece. E para quem não conhece, em São Paulo nós temos varas da infância que se chamam protetivas, que só cuida das crianças que chamamos de abandonadas, e outra vara que cuida das crianças já não mais abandonadas, mas já infratoras, como também se chama, que seria a parte dita criminal, né? Que são os meninos que vão para a Fundação Casa. Então a minha parte sempre foi a parte protetiva, que é a parte que eu mais gosto, e agora deixei a vara há 1 ano e meio, quase 2 anos, e estou numa Câmara do Tribunal de Justiça, que se chama Câmara Especial, na qual são julgados todos os processos do Estado de São Paulo que envolvem questões da infância e juventude. Aí sim envolvem todos os processos, sendo que praticamente qualquer coisa de 90% são processos referentes aos meninos e meninas chamados de infratores, né? Nós temos parece que está em mais de 10 mil crianças, jovens, adolescentes internados nas Fundações Casa do Estado de São Paulo. Uma situação bastante triste, né? Mas não é o tema de hoje. O tema de hoje está relacionado com isso, porque se a gente avançasse bem na questão da adoção, a gente talvez não tivesse crianças que progredissem para esse lugar errado, desconfortável e ilegítimo da Fundação Casa, né? Que são as crianças presas. Mas eu vou, como tem bastante gente aqui da área, eu acho que eu vou tomar liberdade de ser um pouco solta na conversa, que eu imaginava um público um pouco mais heterogêneo, de pessoas que desconhecessem tudo. Embora eu nem sempre prepare muito exatamente o que eu vou falar, mas eu acho que dá pra gente fazer assim um enlace que tem a ver com o momento que nós vivemos na nossa sociedade, né? De repente nós estamos aqui todos como cidadãos, né? Além de sermos o que somos profissionalmente, nós somos como cidadãos. E nunca foi tão necessário a gente perguntar, afinal de contas, aqui nós viemos e aqui nós estamos no mundo hoje, né? Com essa impotência que todos nós estamos sentindo, com essa perplexidade diante das coisas que nós não conseguimos explicar, que nós não conseguimos justificar e muito menos intervir. Eu acho que a maior frustração é a gente se sentir atado sem muita capacidade de dar alguma solução. Pois bem, então vamos pelo menos tentar discutir e pensar o que poderia ser uma solução, qual encaminhamento seria interessante para um tema que nos é próximo, né? Uma criança, um jovem, nos é muito próximo. Se a gente não pode salvar o Brasil, quem sabe a gente pode salvar alguém que está do nosso lado, né? Empoderar essa pessoa, trabalhar na horizontalidade humana com essa outra pessoa. O tema, então, que eu propus para Dani e para Tati, é adoção, adoção e abandono, mitos e desafios. Quem trabalha na área sabe do que eu estou falando. E eu gostaria de começar com um vídeo primeiro, porque acho que esse vídeo pode nos permitir depois a conversa. Tá bom? Pode ser? Minha assessora para assuntos. É que eu não conheço o computador, melhor você. É esse aqui? É, né? É. É muito difícil para mim explicar, as pessoas ficam me perguntando, mas o que foi que você sentiu? O que foi que você sentiu? É muito difícil para mim explicar o que foi que eu senti. Eu não tinha vontade até então de ter filho, nem biológico, nem adotivo. Eu ainda não, achava que eu ainda não estava preparada para ser mãe. E quando eu abracei a Titi naquele momento, foi como se a gente estivesse se reencontrando, sabe? Foi como se a gente como se Deus tivesse me mandado ali para reencontrar minha filha. E foi muito louco, assim, porque todo mundo em volta, a produção que estava comigo,
as pessoas que trabalhavam no abrigo, todo mundo sentiu a mesma coisa que eu, sabe, naquele abraço. E daí em diante, eu fiquei o dia inteiro com a minha filha no colo, pensando como é que eu vou fazer para ir embora daqui sem ela. Eu não vou embora daqui sem ela. Como é que eu vou fazer para poder ir embora daqui e levar ela já comigo? Porque eu encontrei minha filha, sabe? Minha filha estava aqui, ela estava me esperando. Ela só estava esperando eu chegar para buscar ela. E eu lembro que eu saí do abrigo e liguei imediatamente pro Bruno e falei: amor, eu não sei o que você acha disso, mas eu encontrei a minha filha e eu não vou sair daqui sem ela. Eu fui pra lá vendo 500 vídeos, eu já fui pra lá. Pai, então na verdade foi mais um reencontro. Um reencontro com a minha filha, que sempre foi nossa, que só estava esperando a hora da gente chegar. E é engraçado, porque ela, quando eu tenho esse vídeo, né, dela, a Fernanda filmou, e eu falava Titi, não, fala Titi, somo, e ela vindo correndo e me abraçando, assim, aquele abraço gostoso, como se isso já fizesse parte da nossa vida. E eu que achava que não estava preparada para ser mãe, naquele momento eu virei mãe sem querer ser mãe e achando que não estava preparada para ser mãe. E essa é a história da minha filha, essa é a história da minha família, essa é a história que a gente vai contar para ela, porque é uma história verdadeira. E a nossa relação é feita na verdade, na transparência e no amor. Ser mãe é a melhor coisa do mundo e eu não fazia nem ideia do quão maravilhoso é poder ser mãe. E é isso. Pois bem, quando nós falamos de adoção, sempre nos vem à mente, normalmente, um sentimento de incômodo, né, do nosso lugar na sociedade, porque eu vivo num país que tem criança abandonada, mais ou menos a mesma sensação talvez que nos dá quando esbarramos nas crianças que estão na calçada, dormindo, pedindo uma comida ou no trânsito. É muito forte em nós a sensação de piedade, o nosso sentimentalismo em relação a esse tema. Então, começamos a conversar que ter filho é algo humano, né? E eu costumo dizer que pode se engravidar, uma mulher pode ficar grávida sem querer, né? Sem perceber, por acaso, num equívoco, mas não é possível imaginar uma adoção no equívoco, por acaso, sem querer. Infelizmente, eu passei esse vídeo porque nós trabalhamos, a nossa sociedade trabalha, quando pensa em adoção, pensa nesse formato, se move por esse formato, se sensibiliza por esse formato. Talvez alguns de vocês tenham ficado um pouco embargados, eles choram. Vejam bem, não há nenhuma crítica minha a essas pessoas que eu nem sequer conheço, não é? Mas como eles publicizaram essa manifestação, eu entendo que eu posso olhar para ela e fazer algumas considerações segundo o meu ponto de vista. Obviamente não estou julgando sentimentos de ninguém, nem decisões de ninguém. Critico um pouco a Marie Claire de colocar para esse momento esse tipo de abordagem. Isso para mim reflete tudo o que a gente tenta trabalhar, nós chamamos essas equipes que estão aqui dos tribunais de justiça que trabalham na área da adoção. Todo o trabalho do judiciário no sentido de levar crianças que estão numa situação fora do lar, para um lar, passa pela quebra deste tipo de modelo de adoção. E infelizmente você vê um veículo poderoso, né? Um veículo feminino, aliás, que tem um apelo no mundo feminino, trabalhando com essa coisa tão quadradinha, tão na caixinha e tão, no meu modo de entender, completamente equivocada. Eu nem vou falar aqui
da questão psicológica, de uma mulher que diz abertamente que não queria ser mãe, nunca quis, nem de nenhum jeito, e de repente vira mãe. Eu não vou dizer aqui da questão dela ter uma equipe filmando o encontro dela com a filha, nem dela ter feito esse encontro na África, não vou dizer nada disso, não é isso que está em questão. Isso vocês podem tirar as conclusões dos senhores. Do pai também aprender a ser pai durante um voo São Paulo-África, são umas 9 horas, ele se transforma em pai, vendo uns vídeos. Não é isso que está em questão. Está em questão a informação que é passada para o apelo do sentimentalismo. A adoção não tem nada a ver com sentimentalismo, embora tenha tudo a ver com sentimento. Então, essas duas coisas têm que ser entendidas e compreendidas dentro das suas diferentes mensagens. Há uma grávida aqui, onde está? É você, não é? Obviamente, uma mulher grávida está plena de sentimentos para esse filho, elaborando psiquicamente essa gravidez, aguardando o momento do nascimento, e ela não sabe como vai ser esse filho. Por mais que ela faça uns exames muito sofisticados que existem hoje, que mostra até a criança falando oi, de verdade ela não sabe, ou ela nem sequer pode programar esse filho. Esse filho é uma dádiva, acontece e ela torce para tudo dar certo. É assim que somos todos nós. E a hora que esse filho nascer, ela vai ter que fazer um processo de adoção desse filho. Porque está cheio de mãe que, por milhões de motivos, a hora que nasce o filho, não gosta do filho, entra em depressão, tem problemas pós-puerperal, matam o filho, abandonam o filho, ou fazem tudo isso muito sutilmente, e isso nunca é revelado. Estão aí as psicólogas, que recebem nos seus consultórios pessoas que têm um buraco tamanho do Himalaia dentro do coração, porque um dia uma mãe realmente, apesar de ter criado bem, alimentado bem, levado para a escola, permanecido na vida dele formalmente, nunca o fez afetivamente. Porque o grande desafio das relações humanas é o afeto. É a capacidade de amar e é a capacidade de se colocar no lugar do outro e entender esse outro plenamente. Então a adoção, quando falamos de adoção no Brasil, falamos da mazela social do Brasil. Se estivéssemos nós na Suíça ou Suécia, talvez nós não teríamos nem esse tipo de problemática na sociedade. E é um problema social, que diz respeito a todos nós. Ainda que a gente se incomode, é muito interessante, as pessoas falam assim, sabe, eu não me conformo, Tanta gente quer adotar e tanta criança nos abrigos, eu não me conformo. Então, eu sei que a sociedade gostaria de se implicar nesse assunto, mas o desconhecimento é de tal ordem que as pessoas ficam só nesse plano da reclamação. E quando se motivam, é por esse tipo de via, por essa via, não é? Por essa via que cria algumas imagens até fantasiosas, de que tocam os sinos, de que estava escrito nas estrelas. Tem mais gente que fala, eu já ouvi os outros depoimentos, que eu acho que foi preparado, que era isso mesmo, que eu sabia que ia ser assim. A moça aqui até fala que não só ela percebeu, que já havia algo entre elas, como a equipe da rede da televisão lá, e também o pessoal do abrigo, E aí tem um cara também que fala que eu não vi tudo, mas eu penso que ele fez adoção antes do ECA, numa época em que havia orfanatos, como aquele grande, como é que chamava aquele grande que tinha 500 crianças aqui em São Paulo? Do Sampaio Viana, porque ele diz assim que ele entrou numa sala que tinha quase 100 crianças, daí ele olhou, ele viu aquele menininho, assim vestido, ele falou, é ele, não é? É ele. Então, assim, as pessoas, eu respeito essa emoção, Nós temos várias emoções, desde ser corintiana até falar fora, qualquer coisa. Mas é assim, a adoção, é envolvida por esses elementos e torna muito difícil o trabalho. E torna pior ainda para a criança, porque a adoção não pode ser feita para casais inférteis, casais que estão fracassando no casamento e que precisam de algum elo rapidamente, para aquele casal que está com uma dor imensa de um luto não feito do filho que morreu, para aquela mulher que fez 10 FIVs, que você sabe, FIV que chama, fecundação in vitro, e não deu certo, então ela diz assim para o marido, chega, não aguento mais, entendeu? Vamos para adoção. Adoção não é para isso. Porque a adoção é enlaçamento. Adoção é algo que tem que interessar para as duas partes.
E considerando que uma das partes não é esse perfil de casal, não é rico nem pobre, é uma criança e um adolescente, a coisa muda de figura. Então, é essa informação que é importante a sociedade ter, que a criança hoje, vejam bem, eu digo hoje depois do ECA, porque antes do ECA, vocês sabem o que é ECA, né? Todo mundo sabe o que é ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, que surgiu em 1990, 2 anos depois da Constituição. O ECA é um excelente instrumento, uma excelente ferramenta para cuidar de todos os interesses de crianças e adolescentes. Se ele for bem aplicadinho, ele funcionaria, ele funciona. Mas recentemente perguntaram o que o senhor acha das novas leis? Sempre tem alguma nova lei. E essas novas leis são assim, tentativas, porque a sociedade, as pessoas envolvidas estão sempre preocupadas com melhorias. São meios, tentativas de melhorar, de pressionar as pessoas, mas há algo que não tem como pressionar, que é o encontro, que é o interesse, que é o desejo humano de alguém olhar para esse outro alguém e entender da possibilidade de nós trocarmos a vida. Esse é o grande X. Não vou trazer dados que todo mundo sabe, que tem 5 mil crianças para adotar e 35 mil pessoas para adotar. E por que não bate isso? Porque todos nós sabemos. A questão é, quem é essa criança que está nos abrigos? Por que ela foi no abrigo? E por que ela não sai do abrigo? São várias perguntas e são várias respostas. Mas o que interessa esclarecer, para quem por acaso não saiba, é que antes da Constituição, nós tínhamos a criança, se vocês olharem a história da criança, bem antes do século XX, tem toda uma conotação de nem existência da criança como algo interessante, nem existia adolescência, não existia nada disso. Mas para ficar no século XX, nosso primeiro Código de Menores é de 1927, né? E ele traz um olhar de vigilância sobre as crianças e adolescentes. Quais crianças e adolescentes? Os pobres, os abandonados e os já chamados infratores, né? Então, o recorte é sempre com cunho social. De 27, nós vamos ter um outro código só em 70, 74, se não me engano, que continua na mesma vertente e cria-se, então, aquela tal de doutrina da situação, veja a palavra, irregular. Então, já é outra marca sobre quem? Crianças pobres, crianças abandonadas e crianças, por consequência, infratoras. Então, é esse tempo do Sampaio Viana que você recolhia em grandes lugares fechados, no mesmo sistema de penitenciária, no mesmo sistema de hospital psiquiátrico, as crianças nos grandes orfanatos. Era uma postura higienista, em que pese o horror que estamos voltando a esses tempos. Tenho até medo que joguem fora o ECA e voltem nesse tempo de Sampaio Viana. Porque agora vão fechar, né, brinquedoteca, vão fechar sala de leitura, como se houvesse uma ausência total de percepção de que o direito da criança é o direito de brincar quando ela tem de 0 a 5 anos. Ela não tem direito de trabalhar, ela tem direito de brincar. Então, é política pública ter brinquedoteca. Então, quando você fecha a brinquedoteca para fazer economia, eu me vejo diante de uma situação bastante assustadora, né? Então, eu estou falando mal lá do Código de 27, mas parece que estamos, né, correndo algum risco. Mas, enfim, a Constituição traz um marco, porque ela transforma essa criança e esse adolescente que eram objetos de cuidados do Estado, sempre e quando incomodavam o Estado, quando ele surgia no cenário social como algo desconfortável, porque está abandonado, sujo na rua, está infracionando, está roubando laranja, está pulando o muro. O que fazemos? Recolhemos para um lugar fechado, onde o objetivo é escondê-lo do olhar social, né? A Constituição muda isso, o ECA vem mudar isso e diz, não, olha, tiramos esse objeto dessa cena e recolocamos aonde ele merece estar. Ele é um cidadão e como cidadão ele tem direitos. Por isso que a gente fala que a criança é sujeito de direitos. O que é ser sujeito de direito? É ser um cidadão com direitos a serem garantidos pelo Estado, pela sociedade e pela família. Parece simples a mudança, mas é profunda a mudança. O Estado que ele construa políticas públicas para dar saúde, alimentação, lazer, vida saudável, né, o direito à convivência familiar, direito à convivência comunitária. Então, como o Brasil é um país com tantas desigualdades e com tantas rupturas sociais, você tem uma camada que geralmente está localizada na pobreza, que acaba sendo fruto dessa decomposição social.
Não faz aí coisa de 2, 3 anos, houve várias desocupações no centro, daqueles prédios no centro ocupados. Quem tiver oportunidade, assista um documentário chamado Leva, do verbo levar, leva, que mostra a ocupação de um dos edifícios ali que hoje é Cracolândia, e mostra o quão é organizado e quão é humanamente normal aquela vida, né? E que nós às vezes olhamos achando que ali só tem, nem sabemos o que, né? Temos medo, não sabemos nem o que. Não conseguimos fazer a alteridade de imaginar que ali dentro tem trabalhador, mãe que ama, pai que beija, filho que é feliz. Não conseguimos fazer isso. Esse documentário é muito interessante, chama-se Leva. Mas na época do Leva, que foi a grande época das desocupações, nós tínhamos um acontecimento muito triste. Você tinha num prédio como esse, vivendo qualquer coisa, 50, 100 famílias. Famílias, pai, mãe, criançada. E no filme mostra bem a organização. Tem uma lá que é a crecheira, que fica a criançada enquanto a mãe vai trabalhar. Então voltava para casa, sentava, comia, a vida corria. Quando o Estado, via judiciário, dava uma ordem favorável ao dono do prédio, que não vamos dizer que nem o dono do prédio devia 50 anos de IPTU, isso não vem ao caso. Dava a desocupação do prédio, a polícia chegava, tirava todo mundo com as tralhas, que para a polícia é tralha, então ele joga fora, sem ver que no saco tem o documento, né? Como está acontecendo agora na cidade. E São Paulo tem 2, talvez ainda, se alguém souber mais detalhes me corrija, mas 2 abrigos apenas que recebe família inteira, né? E, obviamente, nunca há vaga suficiente no momento desse. Então, a normal é você levar a mãe e as crianças para um abrigo e o pai para outro abrigo. Obviamente, nesse momento, eu fico imaginando uma família que está tudo bem, de repente você perde tudo e você vai para um lugar, dormir sozinho, de noite, um homem, a mulher sozinha com as crianças chorando porque o lugar já não é mais o que ela reconhecia como seu. Facilmente esse homem vai cair numa situação de desemprego, talvez, porque vai ficar muito longe de onde ele morava, onde ele trabalhava. Podia ser até trabalho informal, e ele vai voltar a beber, ou vai voltar para droga, e a mulher também vai começar a ficar muito nervosa com os filhos. Os abrigos coletivos onde as mulheres estão com as crianças é sempre motivo de confusão, vocês aqui confirmam. Temos vários casos no fórum de crianças que são tiradas das mães quando elas se encontram nesses abrigos, porque imagine 30 mulheres juntas com a criançada no dia a dia, né? É muito difícil dar certo. Teria que ter terapia, né? A gente ajudando, é difícil. E as crianças acabam indo para o abrigo. E aí essa família, que tinha já uma condição social precária, mas era família, se desintegra. E aí, onde está a rede social para reuni-la, né, para refazê-la? E o tempo vai fazendo as suas vezes na história e temos um abandono caracterizado. Temos um julgamento sobre essas pessoas. Olha, você não consegue, já demos tanta chance, arranjamos emprego, o senhor não vai, a senhora não para de beber, papapá. A criança não... Aí o judiciário faz uma escolha de Sofia horrível. Tem que escolher entre a criança, a mãe e o pai, né? E você acaba tendo que escolher, uma certa hora, a criança. A mesma situação com as mães craqueiras, né? A mesma situação com as mulheres presas, né? Nós temos na balança 2 interesses. E hoje, com o ECA, o direito da criança não é maior, mas ele é precedente a todos os outros, né? Ele tem que ter imediatidade para atendê-lo. Então, muitas vezes, o próprio Estado contribui para essa situação de desamparo em que a criança é colocada. Aí nós temos um mito, disse que ia falar dos mitos, nós temos um mito que, assim, a criança está no abrigo. Ai, que horror, coitadinho, mas que judiação, né? Tanta criança no abrigo, né? Todos nós temos essa sensação e eu não recrimino, porque eu também às vezes tenho essa sensação. Só que, à medida que nós somos cidadãos, que nós pagamos impostos, e é o seu imposto que mantém a criança no abrigo, portanto estamos todos envolvidos, não é um problema do Estado, da prefeitura, é seu, né? Talvez se a gente tivesse a consciência absoluta do nosso imposto, a gente tivesse até uma ação de cidadania para fazer uma reunião de pessoas que falassem: nós queremos a prestação de contas desse abrigo, nós moramos nesse bairro, nós queremos conhecer esse abrigo para saber, não precisa entrar no abrigo, invadir o abrigo, porque o abrigo é a casa da criança, mas tipo assim, nós nos colocamos à disposição para saber se vocês têm alguma necessidade, se está tudo bem, se a prefeitura cumpre com o convênio, lhe paga direitinho, se a senhora está com o número excelente, porque vocês que pagam, nós que pagamos.
Todavia, há bairros que querem que os abrigos saiam da rua, porque eles acham que o abrigo é abrigo de menino bandido e que o traficante vai chegar ali para querer vender a cocaína para o menino. Entenderam? Moram 20 crianças só, de 0 a 18 anos, que vão à escola, que vão ao cinema, que vão ao teatro, que vão passear nas férias para a praia. São crianças e que vivem dignamente, porque se o abrigo não mantiver essa dignidade, ele deverá ser fechado. A prefeitura deverá desfazer o contrato com aquela entidade e colocar as crianças no lugar digno. Então nós também temos essa ideia que a criança do abrigo tem que sair do abrigo a toque de caixa. A criança que está no abrigo, ela está abrigada, ela está protegida. Ela estava antes, sabe onde? Talvez na Praça da Sé com a mãe que está na droga, ou na Cracolândia, ou uma mãe que perdeu a casa e entrou numa depressão profunda e tentou se matar, ou um pai e uma mãe que por algum problema morreram. N situações. Agora, o abrigo não pode ser eterno. Ele tem um caráter de temporalidade e de excepcionalidade. E nesse tempo da excepcionalidade, ele tem que ser ótimo. Então eu já vi algumas pessoas dizerem assim, para que colocar quadro e tapete no abrigo? Vai que as crianças gostam de ficar lá depois não quer mais sair. Né? Já vi gente dentro do judiciário pensar assim. Então vejam, é temporário, vocês vão ficar no hotel por pouco tempo, vocês não querem o melhor hotel, mais aconchegante possível, né? Por que não para a criança ser um abrigo lindo, bonito, agradável como esse espaço, né? Todavia não é tão agradável porque o dinheiro não dá. Qualquer coisa de 50 mil reais, eu acho, para 20 crianças, é mais ou menos essa cota de cada abrigo, né? É isso, mais ou menos, um pouquinho mais, 60 mais ou menos. Enfim, é para comer, para se alimentar. A criança do abrigo, portanto, não está vivendo numa situação mal. O que ela não pode é viver para sempre no abrigo. E há uma lei agora, que vocês sabem, que diz que a criança não pode ficar mais que 2 anos abrigada. Uma ação de DPF, que é Destituição do Poder Familiar, que é a ação que você tira dos pais o poder sobre o filho, e assim você coloca a criança numa situação que ela pode ir para outra família, deveria durar 2 anos no máximo. Só que ela não dura 2 anos. Ela dura mais, porque há vários entraves burocráticos que têm que ser vencidos. E alguns entraves que eu acho muito correto, porque eu acho que uma mãe que está presa, por exemplo, tem o direito de se defender, tem o direito de ser achada dentro do sistema penitenciário, tem o direito de dizer, eu tenho família e vocês podem encontrá-la e ela pode ficar com meu filho. No ECA está dito que a mãe presa tem o direito de receber visita dos filhos e que os filhos têm o direito de visitar a mãe na cadeia. Porque a mãe na cadeia, a mulher ou o homem na cadeia ou na penitenciária, apenas perdeu o direito à liberdade, o direito de ir e vir. Nenhum outro mais. Pode votar, pode ser mãe, pode ser pai. Não dá para exercer, mas pode exercer a afetividade, ser visitado. Sabemos que a maioria das mulheres presas não recebe nem visita do marido, quanto mais dos filhos, né? E os abrigos, dos pouquíssimos que eu conheço que tentaram, sofreram uma série de dificuldades, porque tem a revista íntima para entrar, o espaço da penitenciária não é o adequado, é feio, então isso acaba se esvaziando. Eu estive uma vez na penitenciária para dar uma aula lá para as presas e uma levantou e disse assim, olha, eu queria saber da senhora o seguinte, os meus filhos, tenho 3 filhos, estão na minha casa, onde eu morava, na favela que ela morava, mas a minha vizinha cuida bem deles, eles têm 12, 10 e 9 anos, a senhora acha que eu devo fazer alguma coisa? Eu falei, você deve só esperar a senhora de sair e voltar para eles, não faça nada. Porque se ela fizesse alguma coisa, essa alguma coisa seria comunicar ao Estado e essas crianças iriam para um abrigo. E ela estava prestes a sair. Então era uma mãe totalmente envolvida com os seus filhos, apesar do muro que a punha distante dessas crianças. Então, há várias facetas, várias histórias de cada criança que está abrigada. E aí a adoção é vista também por nós leigos, pelo público leigo, tipo assim, a solução. Imagine então se para a crise brasileira, para a pobreza brasileira, a solução é a adoção. Como é que nós vamos fazer? Há 50 mil crianças acolhidas em abrigos. Prontas para adoção significa que o processo já, ok, tem 5 mil, mas deve ter uns 40 mil chegando lá. Onde que nós vamos conseguir isso? Agora, fazemos um corte. Eu estou falando tudo isso sob o aspecto
da adoção via judiciário, que é a legal, a legítima e a única possível de garantir à criança o direito. Porque, como eu disse, a adoção é um enlaçamento de mútuo interesse. É mútuo interesse. O interesse é do casal que quer ter um filho, mas hoje, depois do ECA, o interesse e o direito é da criança a ter uma família. Então eu tenho a obrigação, eu, Estado, nós, Estado, temos a obrigação de selecionar uma família. Porque essa criança tem o direito à convivência familiar saudável, amorosa, equilibrada, etc, etc. E se me aparece um casal de psicóticos, eles não podem levar essa criança. Porque não vão atender o interesse da criança. Ai, mas a senhora acha que então é melhor a criança ficar no abrigo do que com o casal? É, claro que é. Claro que é. Eu tenho a obrigação de procurar o casal correto. Agora, o Brasil é em número de tráfico de pessoas. Dentre esse número de tráfico de pessoas, 2/3, peguei os dados hoje para vir aqui, 2/3 é para fins de exploração sexual de meninas abaixo de 14 anos. Certo? Criança que está em situação de fragilidade total. É criança ainda, não é nem adolescente. Com destaque para a Amazônia, né, para aquelas regiões da Amazônia, que é muito grande esse índice dessas meninas. E aí você tem, nessa perspectiva, o brasileiro pensa assim, muitos, por que é que eu vou para o judiciário se eu conheço uma prima minha que mora na Bahia e me disse que a empregada dela vai jogar fora a criança? Eu já vi alguém falar assim para mim, mas se eu não adotasse, ele ia pro abrigo. Que horror! Então assim, a pessoa está bem intencionada, a pessoa é uma pessoa boa, mas ela tem um equívoco, ela tem uma prepotência de achar que ela é a salvadora. Ela tem até uma fala assim, eu não vou sair daqui sem a minha filha. Não existe voz da criança nesse vídeo que nós acabamos de ouvir. Não existe a voz. Há um silenciamento da voz da criança. Então esse vídeo para mim é como a sociedade se comporta diante da situação. Há uma prepotência, há uma sensação de magnanimidade. Eu sou maravilhosa, então eu encontrei. Aí você pega um pouco da questão assim, meio mágica, de que o encontro se deu por obra do universo e estamos todos bem, não é? Quem trabalha no fórum sabe que a vida não é assim cor-de-rosa e as coisas nem sempre acabam bem, né? Nem precisa esperar os 18 anos para as coisas não darem bem. Essa é uma questão muito delicada de você sensibilizar a sociedade para que ela entenda o seu papel e para que ela busque o judiciário, porque é a porta mais legítima para a criança. Você desmontar a cabeça das pessoas que, num país como o nosso, que é um país cristão majoritariamente, que você deveria se aliar ao Estado para fazer o seu papel de cidadão e junto com isso o seu sentimento de amor, de afetividade, de querer ser pai e ser mãe, é um grande desafio para nós do judiciário, né? Eu digo quase que é um empate do jogo, né? Porque todos os dias sempre eu vejo pessoas que vão por fora do judiciário e depois aparecem no judiciário bem para frente para tentar legitimar e legalizar a situação da criança. Não podemos jamais dizer que essas pessoas que fazem isso são pessoas desonestas ou até que são pessoas não aptas para adoção. Mas a postura dela de começar essa relação de mãe e filho, de família, por uma via torta, por uma via escusa, por uma via escondida, os psicólogos bem sabem quais são os ônus disso para a história deles. Eu conversava recentemente com o pessoal do Grupo Acesso, do SEDES, que o Grupo Acesso, tem alguém do Grupo Acesso aqui? O Grupo Acesso é um grupo dentro do SEDES de psicanalistas que fazem um trabalho com crianças de abrigos. E ela me contava uma coisa que eu não sabia da origem do Acesso, que há uns 30 anos atrás, 20 anos atrás, elas trabalhavam terapeuticamente com clientes, crianças, no SEDES, de crianças adotadas. Só que a criança não sabia que era adotada. Como que o psicanalista pode trabalhar com uma criança que traz toda a problemática, porque a criança não sabe, mas ela tem toda a percepção psíquica da história dela. E a história ali é todo o tempo negada. E aí o Grupo Acesso surgiu da discussão dos psicanalistas, do desconforto deles de falar, nós não conseguimos trabalhar assim. E começou exatamente na época que começou o trabalho do judiciário e de todas as entidades ligadas a isso, da questão da revelação.
Porque ainda hoje temos pessoas adultas que sofrem, que fazem 1000 psicanálises porque foram filhos adotados, que vieram saber da adoção com 30, 40 anos, ou sei lá, o dia que a mãe vai morrer, faz aquele teatro e fala, preciso contar uma coisa pra você. Por que não morre com segredo então já, né? É muito sério isso, porque ainda há pessoas, e obviamente são pessoas que não vêm pelo judiciário, porque quem vem pelo judiciário, nós fazemos essa conversa para desconstruir se é que existe ainda essa sensação de não revelar, mas geralmente quem vai por fora pode estar cheio desse desejo, né? Eu pego a criança, que é parecida comigo geralmente, né? E eu adoto e não preciso contar, né? Não preciso contar. Esses dias uma pessoa procurou uma conhecida minha que é psicóloga porque disse ela que foi orientada pelo setor do fórum, não é vocês, é do outro fórum, para que quando a criança tivesse 4 anos ela contasse para a criança. Daí eu imagino que ela chegou aos 4 anos e falou, olha, você é adotada. O menino achou uma descoberta. E agora ele tem 8 anos e ele anuncia todo o tempo na escola que ele é adotado e ele quer conhecer a mãe de barriga. Ora, há um mau preparo disso. Eu vou dizer que quase que essa adoção ainda não se realizou. Porque ela chora desesperadamente porque o menino nega agora que ela seja a mãe dele. Veja quanta insegurança de um adulto e quanta autenticidade de uma criança para quem foi anunciado uma novidade. Olha que interessante. Você é minha mãe, mas tem uma de barriga. Cadê a de barriga? Quero conhecer. A criança não está nem desamando ela, talvez. Talvez ele ame ela. Porque ela é a referência presencial, mas ela anunciou uma novidade. Como uma outra mãe que dizia assim para a filha que era bebê quando adotou, mas sempre contou e falava, toda noite rezava com a menina e pedia para rezar, vamos rezar para fulana, vamos rezar para fulana, até que um dia ela falou, nós vamos viajar, menina, podemos levar a fulana? Então, se ela coloca também a história tão misturada, e esses exemplos são pessoas que passaram pelo judiciário. Estou dando um exemplo para ver quanto é difícil, mesmo uma pessoa, para quem se esclarece, para quem se convoca para essa conversa, para quem se tenta desmistificar, ela tem entraves. Eu imagino o que acontece com tantas crianças que são traficadas, porque para mim a traficância é uma questão de poder, é uma questão de subjugação da pobreza brasileira. Quando você atravessa o Brasil e vai pegar uma criança em Recife, na Bahia, você está fazendo um negócio brasileiro. Você começar desse jeito uma adoção, e depois, quando tiver 15 anos, você procurar o judiciário para resolver porque você não aguenta aquele adolescente. Então, é muito complicado essa adoção. Você garantir o direito da criança é muito complexo. E esse vídeo, para mim, mostra o quanto estamos distante ainda de ter uma sociedade que responda prontamente, que confie no Poder Judiciário nesse item, porque eu acho que se tem uma coisa que o Poder Judiciário é muito dedicado, é nesse item, né? Talvez as pessoas tenham uma relação com o Poder Judiciário de estranheza, de medo, ou até de desconsideração, mas nessa parte do Judiciário da criança, as pessoas são bem acolhidas, é de afetividade o encontro entre os profissionais, porque interessa ao judiciário conhecer a sociedade no seu melhor para oferecer para as crianças. E é muito difícil você encontrar essa receptividade, né? Encontra-se, há pessoas maravilhosas, mas não deixa de ser um desafio bastante grande. Eu quero passar um vídeo antes de eu parar de falar e vocês falarem. Tati ou Dani... É esse que eu queria que você não gravasse, por gentileza. O depoimento do Grande é antigo. O Grande já está com 22 anos já. Já tem uma história triste atrás dessa história. Tem mais triste depois dessa história triste dele. Mas o objetivo do vídeo é mostrar que as crianças são normais, são crianças alegres, crianças com sonhos, crianças... É assim, toda vez que você entrar no abrigo e chamar uma pessoa, ela vai vir correndo de braços abertos para você. Muitos que vão buscar os filhos... que vai ser adotado no abrigo, a gente vive essa experiência muito comum na vara, você vai no coletivo, conhece seu filho, depois você se aproxima dele, e tem gente que sofre muito, porque na convivência com todos, há uma abordagem dos outros, tipo assim, você não quer me levar também e tal, negocia, porque eles não têm, é o que eu digo, nós não temos a experiência que eles têm, da solidão, do desejo de sair dali, de ser adotado. Digamos que eles são psiquicamente mais experientes no item desamparo, né? Que muitos de nós não somos. Tem problemas? Tem buracos existenciais que não vão ser consertados? Claro que tem. Mas tem uma capacidade imensa de superação e de afeto e de amor. Agora,
observaram que a maioria não é branca, a maioria é negra, a maioria é grande, né? O Felipe, essa gravação do Felipe, ele estava com 18 anos, ele ficou 1 ano no abrigo ainda, porque ele não tinha coragem, ele não tinha estrutura psíquica para sair do abrigo. Também é uma farsa, uma construção da lei de que aos 18 anos supõe-se que um abrigo prepara um adolescente para sair do abrigo com autonomia. Essa palavra é o horror de muito adolescente, porque também, olha, você tem que ter autonomia. Aí tem abrigo que, na intenção de compensar o desamparo, não prepara para autonomia. O cara não sabe fazer a cama, o cara não sabe pegar o ônibus e ir para a Praça da Sé no poupa-tempo, o cara não sabe fritar ovo. Então a autonomia passa por tudo isso. Tem um abrigo que prepara para isso. Mas ninguém aos 18 anos nesse país hoje consegue sair de casa, do pai e da mãe, pagar seu aluguel, arranjar seu emprego e viver. É muito difícil. Muito mais para quem já não tem uma referência de domingo. Domingo à tarde é o grande problema. Toca aquele plim-plim maldito lá, você vai na casa da sua mãe comer com a macarronada, você vai na casa da sogra, e quem não tem para onde ir? Muitos voltam pro abrigo, mas voltam 1, 2, 3 vezes, mas chega uma hora, a cama dele já tem outra pessoa, o gerente já mudou, aquela técnica que ele tanto gostava, com quem ele tinha um vínculo, foi embora, mudou, você não está mais lá. Eles sabem mais do que todo mundo da transitoriedade que é o abrigo, mesmo que ele more lá há 12 anos. O Felipe tem uma fala comprida que eu editei, mas ele tem uma hora que ele fala assim: é muito ruim quando eu chego da escola e um bebê que eu carregava e que eu ajudava a cuidar foi embora. Foi adotado. Não só porque não fui eu adotado, foi ele, mas porque eu amava esse bebê. Então os abrigos agora têm cuidado de fazer uma festinha quando o bebê sai, despedida, porque nós trabalhamos com elementos humanos, são pessoas, e não são pessoas coitadinhas, não são pobres coitados, não são uns desgraçados, são sujeitos de direitos. Então nós que trabalhamos nessa área temos que nos colocar nessa perspectiva, e a sociedade também tem essa obrigação. E quando então alguém pensa em adotar, a primeira obrigação é se informar. É saber quais são os caminhos legais. Então é tristíssimo eu ver pessoas, e geralmente com mais poder aquisitivo, é que ela nega esse fato, ela não deseja esse acesso, porque parece que é uma humilhação. Eu não sei se as pessoas inconscientemente acham que quem vai na justiça é bandido. Então, se eu tenho que buscar meu filho no fórum, eu acho que eu fiz coisa errada. E talvez o meu erro seja ser infértil. Né? Aí fica para os psicanalistas resolver essa parada. E eu não quero revelar isso para ninguém, nem para mim mesma, que eu tenho uma infertilidade que eu ainda não aceitei. Eu vou colocar alguém nesse buraco. E esse alguém, geralmente, é um bebê branco, bonito, perfeito, por favor. Né? Às vezes eu não sou nem muito bonito, meu marido nem é legalzão, mas eu quero um bebê bonito. Né? De preferência branco, obviamente as crianças negras e as chamadas pardas em todas as suas tonalidades, que é uma coisa assim terrível, não é? Não, uma experiência terrível e intensa essa questão. Porque nós costumamos, no preparo das pessoas que buscam o judiciário, trabalhar muito com isso. Você vai, quando você fica grávida, né? Você toma vinho, champanhe, um namoro bom, uma noite legal, e eu fico grávida. Na adoção não existe esse momento, então você pode celebrar esse momento. E a hora da adoção, você e seu companheiro, ou você sozinho, ou você e sua companheira, 2 companheiros, vão sentar e falar: bom, agora nós temos que nos enfrentarmos. Que filho nós queríamos construir? E é um direito querer ter um filho bebê, é um direito querer trocar fralda, não é essa a questão. Mas é um direito o Estado informar que você não vai buscar uma pessoa numa prateleira que está de acordo com seus desejos. Você vai participar de um processo social de garantia de direitos de pessoas que precisam ser protegidas. Então, há que haver uma adequação do seu desejo com a realidade social. Quem negar isso vai buscar o filho da irmã, da sobrinha, da faxineira. Né? A importância dessa revelação é intensa, porque amor é construído. Se essa moça não amar essa criança no primeiro dia, ela não vai acontecer o que aconteceu aqui. A hora que nascer, seja parto normal, seja cesárea, ela vai estar com dor, ela vai estar assustada, ela vai estar plena de si mesma, mas é um processo. Esse bebê vai chorar, vai apurrinhar a cabeça dela, vai ser chato, vai dar maior trabalho. Esses dias foi Dia das Mães. Colocaram milhões de vídeos na internet, mas um vídeo muito bom que eu vi, um programa muito bom de uma mãe que criou ela é designer, então ela fez umas ilustrações para dizer de quanto foi difícil para ela ser mãe, quanto foi uma porrinhação para ela ser mãe.
Porque aí uma psicóloga explica, há um esvaziamento psíquico da mãe por causa da questão hormonal e por causa daquele ser que surge, não é? Então as mães já admitem que a maternidade é difícil. Por que a adoção não pode ser difícil? Porque a adoção é assim, uma coisa envolta em nuvem cor-de-rosa, estrelas e energia. Sabe, não existe isso, é desafio mesmo, é construção de afeto, é construção de caminho. E se o cara tem 8, 7, 6, 5 anos, é muito mais maravilhoso, porque é muito mais difícil, né? Porque você vai encontrar um ser que tem desejo, opinião e tem um aprendizado que você não tem. Ele sabe o que é sofrer a solidão e o medo do abandono. Então você vai ter que acompanhá-lo nessa conquista do espaço dele do seu lado. Aí que a gente tem vários relatos apavorantes de que a criança testou, que a criança fez isso, fez aquilo. Faz mesmo. O que ele tem a perder? Ele já conhece o abrigo, você não. Ele não vai ficar na sua só porque você é interessante, e simpático, e rico, e qualquer coisa assim do gênero. Ele vai ficar se você provar que você o ama. Então, na verdade, a adoção é um desafio do afeto. Né? É uma relação de duas mãos. É uma relação mútua de afeto. Aí a dificuldade. E aí a facilidade de você fugir por ilegal. Né? Que eu não consigo legitimar o ilegal. Né? Eu, sinceramente, eu perco muito respeito por quem vai por essa via. Porque eu sou uma pessoa que vou, sempre que puder, falar o que eu estou falando. Então eu não posso desculpar. E geralmente são pessoas que têm condições de ter conhecimento. E é impressionante como se ignoram as coisas, né? Muitas vezes as pessoas chegam para mim, esses dias chegaram, posso participar do projeto de apadrinhamento? Eu falei, sim, você sabe do que se trata? Eu sei, é que meu companheiro, ele quer adotar, e eu pensei em apadrinhar. Hello? Então, eu entendo, ela não entende nada, de nada. Eu falei, vamos conversar para entender qual é o desejo. Porque também tem isso. Tem mulher que quer ter o filho e o marido não quer. Né? Tem marido que quer ter filho e a mulher não quer. Vocês vão ter que se resolver e não fazer um teste com a adoção, pelo amor de Deus. Quando eu entrei na carreira, eu fiz estágio na vara da infância, onde eu vim trabalhar agora, né, depois de 27 anos, na mesma sala. Foi a primeira sala que eu entrei da infância, foi lá. E havia 3 meninos negros, de 5, 6, 7 anos, chorando copiosamente, uma cena dantesca, uma coisa tristíssima. Eu perguntei, mas o que está acontecendo e tal? Um casal havia adotado aqueles meninos pequenininhos, o desejo era paterno do pai, o pai havia falecido e a mãe veio devolvê-los, que não existe devolução, existe um novo abandono. A palavra devolução, pode devolver? Não, isso é sofisma, isso é hipocrisia, a senhora está abandonando. Né? Obviamente, não é o dia de falar isso, mas o processo tem aproximação, tem um prazo para vocês se conhecerem. Então, nesse prazo, pode haver desentendimento e pode não se levar à frente o processo. Então, a gente não chama de devolução isso, a gente chama de devolução quando já está sacramentado, já houve acompanhamento. Há países que há um acompanhamento após a adoção, né? Acompanhamento mais... E no Brasil não há. No Brasil não existe essa obrigatoriedade. Então, depois dos 6, 7 meses, 8 meses, 1 ano que você precisou para fechar, onde tem a sentença do juiz, não há acompanhamento. Há, sim, por parte do setor técnico, uma super disponibilidade de ser procurado sempre que precisa. Há alguns retornos, né? Pessoas que voltam, olha, aconteceu isso, o que eu faço? Há orientação para você procurar várias organizações que existem de apoio após adoção. Cada vez mais está havendo isso. Nós estamos num bom caminho para frente. Mas quando eu sou assim um pouco indignada, é porque quando eu penso que tem essas crianças lá esperando, a gente tinha que estar muito mais para frente, né? E crianças chegando. É quase que uma coisa infinita. E cada criança é uma alma, cada criança é um ser pensante, um ser sensível. Agora vocês perguntam que eu não vou mais falar. Obrigada. Não querem perguntar? Pode perguntar. Eu queria saber o que você acha sobre o estágio de convivência, e se você tem alguma crítica a essa norma legal que prevê o estágio e a forma como as pessoas encaram também o estágio, como ele é utilizado, enfim. Estágio de convivência. Ela perguntou do estágio de convivência, que é o período de aproximação entre uma pessoa que quer adotar e a criança que...
vamos colocar assim, você se inscreve para adotar, você fica numa fila, que também é um mito, que essa fila é terrível. Essa fila não existe como imaginam, como uma coisinha um atrás do outro. Porque você vai estar concorrendo com quem quer o mesmo perfil. Então, se ela quer uma criança até 5 anos de qualquer raça, e pode ser um pouquinho deficiente intelectualmente, que também tem essa mácula da perfeição, né? E ela quer um bebê, vocês não estão concorrendo pelas mesmas crianças. Então a fila não é... Tem gente que fica controlando lá, mas aquele adotou primeiro. Sim, mas é que o perfil dele era diferente, ele tinha... Muito bem, a hora que você é chamado no fórum, porque nós chamamos porque encontramos você dentre vários que atende a interesse da criança. Você vem ao fórum, você é apresentado para a história dela, tudo é muitíssimo transparente, não é? Porque nós não jogamos sujo, né? Você tem que falar, olha, criança, se sabemos, porque às vezes não sabemos, é filha de mãe drogadita, não é, sabemos quem é o pai, não sabemos, a criança tem isso, tem aquilo, apresentamos toda a história e você fala, sim, me interessa conhecer essa criança e iniciar um relacionamento com ela. Obviamente, se é um bebê, isso fica um pouco simplificado. Um bebê não exige esse relacionamento com essa finesse, mas exige relacionamento. Porque tem bebê que se leva para casa e começa a berrar e você não sabe o que faz com aquele bebê. Aí você tem que ligar na briga e perguntar, por que ele chora tanto? Ah, porque ele quer dormir de bruço. Ah, obrigada. Então, o bebê não é algo que você molda à sua vontade, ele tem a sua história. Né? Ele tem uma história longa, tem 9 meses e mais alguma coisa fora. Porque também tem essa fantasia de que eu pego um bebê e boto a minha marca. Né? Eu sou tão maravilhoso, veja bem, não é? Isso não é verdade. Então o bebê, esse estágio é mais simples, porque o bebê, se você garantir o bom né, alimento, comidinha e tal, o problema do período de convivência é com a criança maior, porque é o tempo que vocês vão se conhecer, que vocês vão se interagir e as coisas vão se encaminhar. Eu acho que a lei fala que o período mínimo é de 6 meses, pode ser 5 anos. Percebe? Obviamente que a gente não quer isso, ninguém quer, porque as pessoas querem ansiosamente que o filho passe para o seu nome, que é o momento da sentença do juiz que finaliza e que dá a adoção, que é assim que as pessoas falam, me deu adoção, saiu minha sentença, daí ele vai no cartório, registra a criança no seu nome. A partir dali não acontece nada de diferente, o relacionamento continua o mesmo, embora algumas crianças também anseiem por esse momento para ter o nome, para na escola ter o nome da mãe, ter o nome do pai. Então, o estágio de convivência é necessário, não sei se a sua pergunta parte do quê? Se você gostaria que não existisse, que fosse mais curto. Eu acho muito esquisito. Parece um test drive. Não é um test drive, é uma proteção da criança. Se você quer devolver, o que eu faço? Mas e se não der certo? Como fica? Ela, na cabeça então, da aí, criança, veja bem, ela é abandonada de novo. Tudo bem que os pais não sejam bons para essa criança, eu acho que é isso que o judiciário tem que analisar. Mas e se esses pais não são bons para essa criança? Então, aí ela ficou 6 meses naquele lar, ela vai ser abandonada na cabeça dela de novo. Vai. Veja bem, nós somos uma sociedade narcísica. A gente quer tudo ao mesmo tempo. Não tem tudo ao mesmo tempo. Nós temos que arriscar. O que nós temos que fazer, e que é o que elas fazem, é ser absolutamente rigoroso no preparo. Absolutamente cuidadoso nessa seleção. Tá certo? Porque aí você diminui o máximo essa possibilidade. Mas há uma possibilidade que você não está considerando. Tem uma possibilidade da criança falar assim, não quero ficar com ele, não gosto dele. Ele ser rejeitado pela criança. Que é a mentalidade que você acabou de dizer. Pode existir, que está em você. Então, assim, o seu medo também é o seu medo da rejeição, né? Agora, a gente tem alguns fracassos? Tem, nós trabalhamos com pessoas. Entendeu? É impossível garantia, não há garantias. A gente fica super triste, super frustrado quando não dá certo. Mas a gente diminui sim, muito a margem. E quando a criança é rejeitada, de novo, a gente manda para o psicólogo, a gente trabalha, espera. Mas as crianças têm uma resistência que você não imagina. Muito grande para esse embate aí. E tem uma questão também em relação... Ai, não gosto disso. É para gravar. Para gravar. Tem uma questão também que eu vejo em relação ao estágio de convivência, que é também uma possibilidade de as famílias... contarem com o suporte de profissionais que não só têm a experiência do trabalho com adoção, mas que muitas vezes conhecem aquela criança há mais tempo. Então, os técnicos do abrigo, os técnicos do juízo, que em geral acompanham aquela criança antes da colocação.
Eu tenho casos em que o casal chega desesperado, porque as crianças fazem toda essa sorte de testes e podem ser muito mais interessantes do que o que a gente consegue imaginar, elas pensam em muitas coisas, e o casal está prestes a abrir mão daquilo, e a gente abre ali um mundo de possibilidades de que, bom, você não é o único passando por isso, tudo isso que você está me trazendo é esperado de uma adoção tardia, vamos ver por esse caminho, vamos por aquele caminho, e o casal, a pessoa se empodera daquele papel de pai e de mãe que ela está construindo também. Então não é uma mera fiscalização, é um momento mesmo de você conseguir dar alguma base para aquele casal, para aquela pessoa que está se descobrindo pai e mãe, porque não é assim realmente, como a doutora falou, em um voo São Paulo-África que se descobre pai e mãe. Então tem esse outro espaço e também colocar para aquela família que esse espaço não é um espaço necessariamente de avaliação, é um acompanhamento, a gente está ali junto. Suporte, né? De suporte, a gente está ali junto, acompanhando o processo. Então acho que ressignificar um pouco isso é importante também dessa perspectiva. E eu acho que isso passa muito pelo... Daí a importância de você fazer adoção via judiciário, porque você tem essa equipe específica para isso. E uma adoção fora do judiciário, você não vai saber o que vai acontecer. Você pode ter um abandono cronificado dentro de uma casa e isso vai ficar assim. Eu não sei se eu pergunto, eu sou completamente leigo. Você fala em adoção via judiciário em oposição à instância legal da coisa. A você ir buscar lá na favela, pegar escondido, omitir, ficar com a criança uns 3 anos, depois você pede a guarda. É porque me falaram antes, adoção direta, o que é isso? É isso aí. Diretamente ao consumidor. Dora, com relação a esse tema da adoção direta, eu queria te perguntar, porque nas comunidades rurais, por exemplo, de famílias mais empobrecidas, que fazem a adoção direta porque a política pública não chegou até essas comunidades rurais, né? Acho que ela nem sabe a palavra judiciário, às vezes acontece isso, né? Vamos dizer, um sertão do Brasil, né? Um interior do Brasil, até nem precisa ir muito longe, São Paulo. Essa adoção direta às vezes acontece. Ela não acontece porque há vamos dizer, uma prepotência, porque eu acho que é uma postura de prepotência, essa coisa da adoção direta, de burilar o caminho, né? E eu entendo muito o teu ponto de vista, concordo plenamente, porque eu acho que facilitar isso permite você ter casos de tráfico, né, de pessoas, isso é gravíssimo, então você criar controles maiores, isso é muito importante, mas nesse caso das comunidades rurais, de famílias empobrecidas, como que o judiciário enxerga e trabalha com isso? Olha, eu acho que isso existe e muito, não é pouco, e muito. Mas eu também entendo que, se você vê pelo viés cultural, imaginar a Amazônia, lá à beira do rio Xingu, o que existe muito também é uma vida comunitária, que não passa por essa fala que eu estou falando, né? Eu estou muito dentro de uma comunidade de metrópole, né, ou do interior de São Paulo, que você tem acesso. Realmente, nesse sentido, às vezes você tem comunidades, como as comunidades indígenas, que você não tem nem o abandono, porque a identificação é parental, todo mundo é parente, é primo, então morre uma mãe, ou ela vai embora, ou acontece algo, essa criança é recepcionada, ela não chega no estado de abandono. Quando eu firmo isso, é mais ou menos para esse público que busca a adoção, não querendo reconhecer essa possibilidade das nossas crianças que estão em abrigos. Mas eu acho que na zona rural acontece muito isso mesmo. O filho é aquela coisa, eu criei meu neto, né, esse é meu sobrinho, mas é isso que a gente gostaria, né? Tanto que agora a gente tem vários projetos na cidade, aqui em São Paulo, de apadrinhamento para esse pessoal que não consegue ser adotado, e que é um outro projeto, né, de você buscar esse tipo de afetividade de comunidade, entendeu? Vamos então, essa criança não vai ser adotada, você não precisa adotá-la, mas você vai ser amigo dela, padrinho, dar conselho, levar para passear, mas não é o padrinho de sacolinha, como as crianças dizem. Nós não queremos padrinho de sacolinha, que é a sacolinha sem singularidade que chega no final do ano nos abrigos.
Então eles querem alguém que tenha um compromisso afetivo de toda semana, pelo menos cada 15 dias, ligar e ele ter acesso a ligar, o WhatsApp, sair passear. E o projeto foi muito bem sucedido, está sendo muito bem sucedido. Ou seja, há espaços para as relações, né, para a solidariedade humana. Eu acho que passa muito por isso. Eu acho que nas comunidades rurais o que nós temos é solidariedade humana num grau maior. E temos também histórias de venda de meninas e venda de meninos em troca de comida, que isso aí é outra coisa, né? Mas eu acho possível isso. O que você acha com relação assim, a gente poder contar com uma preparação de juízes? Para todas as temáticas. Eu acho que o judiciário, a escola da magistratura tem há alguns anos vem fazendo preparação de juízes para entrar na magistratura. Quer dizer, eles entram no concurso e passam pela escola. E nos últimos anos a escola tem permitido a fala desse preparo para o juiz da infância. Agora, isso reflete uma questão social da sociedade. A questão da infância sempre foi desprezada. Sim, né? Isso reflete ainda a questão da história da criança na humanidade. Né? Ainda ela não conseguiu... E essa fala minha, a criança, sujeito de direito a quê? A vida, a liberdade, a alimentação, saúde, lazer, brinquedo... Ainda são palavras que não colam nas políticas públicas, não colam, entendeu? Então não cola no judiciário, não cola na rede social, é muito difícil ainda. E o juiz, o judiciário sempre teve quase que desprezo pela matéria da infância, né? Coisa de 10 anos para cá, que está sendo colocado como a menina dos olhos. O tribunal hoje aqui de São Paulo, pelo menos, cuida com muito carinho desse item, ainda que não tenha atendido todas as demandas, sabe? Mas Dora, eu acho que assim, os pais que foram para sua vara vão ter uma chance de ter uma equipe. eu não estou mais em vara, elas estão lá, elas são ótimas. Na verdade, até queria falar um pouco, assim, perguntar, porque você pintou, assim, eu trabalho na área, conheço muitos abrigos, eu trabalho no município, agora estou no estado, conhecendo a realidade do estado de São Paulo, e que daí trabalho no desenvolvimento social, a gente não atua diretamente na política dos abrigos, mas a gente monitora, avalia. O número de denúncias desses abrigos é uma coisa alucinante, assim, completamente despreparados, os juízes do interior assim, fazem absurdos também, e esses abrigos estão lagados, como se não tivesse política de abrigamento. Então, não se fala, não tem formação, como se não tivesse formação. Eu falo, cara, bem cobrada, gente, mas vocês têm que cobrar de lá. Gente, como pode ter um abrigo assim? Tem abrigos que se fecha. Eu acho que o Brasil ainda trata o pobre pobremente. O vizinho está melhor do que está lá no abrigo. É uma coisa assim de chorar. O Brasil trata o pobre com pobremente. Gente, existe a obrigação do judiciário de fechar os abrigos junto com o SMADES, né? As secretarias têm que fechar abrigo ruim. O cidadão deveria fiscalizar, porque os convênios são custeados pelo dinheiro público. E você tinha que ter, obviamente, um serviço de muito mais qualidade. Por exemplo, não deveria trabalhar em abrigo que não tivesse pelo menos pedagogia. Você vai trabalhar com criança. Não existe uma família com 20 filhos de 0 a 18 anos e uma mãe competente, preciosa, que consiga trabalhar pedagogicamente, pelo menos pedagogicamente, de uma forma correta. Então, um abrigo que tem funcionárias que ficam mudando de semana ou semana, meses ou meses, que são pessoas que têm que ter preparo mínimo de segundo grau, aí não chama mais segundo grau, ganha o quê? Um salário, alguma coisinha. Que qualidade nós podemos exigir isso para crianças que têm essa vivência de abandono? Então, realmente, o serviço não é de qualidade, mas quando eu digo que a criança tem que estar bem no abrigo, é para conclamar que o Estado, no caso o município, faça o seu papel, que a sociedade faça o seu papel. Porque senão nós não vamos sair nunca dessa roda viva de miserabilidade, de sentimentalismo e de piedade. Nós vamos voltar no tempo que a igreja vai cuidar das crianças de novo. Os abrigos igrejas, né? Dos orfanatos, né? Os famosos orfanatos. Da roda dos expostos. Quem for algum dia para São Gabriel da Cachoeira, que é o maior município da Amazônia, e é o município que tem maior número de indígenas. 90% dos cidadãos desse município é indígena.
Essa cidade entrou na mídia aí há uns 2 anos atrás, que houve aquela acusação, lembram-se de que os proprietários, os donos das cidades, os comerciantes famosos, compravam as meninas indígenas virgens. E é o lugar onde havia, na época, o maior índice de suicídio das meninas, né? E eu estive lá, mas não é para isso que eu vou contar. Só para contar que lá existe uma das cidades que nasceu na época do início da colonização por causa das missões salesianas. Os padres entravam na floresta para catequizar os índios. E existe, em São Gabriel, você pega um barco, você anda 1h30 mais ou menos, existe um local que existe um antigo colégio deles. Enorme, abandonado, assim, enorme, e existe uma exposição, no museu da cidade tem uma exposição de fotos de antigamente. E você vê naquele colégio, que era um colégio interno de indígenas, os menininhos desse tamanho, todos, assim, 60, 80, todos de roupinha para serem catequizados, né? Então, essa marca ainda do tratamento da infância está em nós. Né? Está em nós, está no Estado, está em nós como cidadãos, quer dizer, nós não conseguimos reverter isso. Aqui tem gente que trabalha em abrigo e concorda comigo, gostaria de fazer muito mais e não consegue, porque como é que com 60 mil para 20 crianças vai contratar um pedagogo para cada 2 crianças, por exemplo? Para alguém que fique no emprego 1 ano, 2 anos, faça curso, pegue a verba que existe, a verba extraordinária e faça supervisão, que obrigue todo funcionário a fazer terapia. Como que pode um funcionário que tem um conflito familiar em casa, brigou com a mulher, bateu no filho, no dia seguinte vai trabalhar com 10 adolescentes que estão tudo irritados? Não vai dar certo. Ou uma mulher frustrada que perdeu um filho e agora esse moleque aqui... O problema do abrigo é esse, entendeu? Você tem, às vezes, o funcionário mais abandonado cuidando do abandonado. Mais desamparado cuidando do desamparado. Gente, todos nós temos desamparos em nossa alma. A questão do trabalho 12 por 36, não cria vínculo com criança? Não cria vínculo. 12 por 36 é um problema, né? Quer dizer, como é que a criança ama de 12 por 36? Eu gosto tanto de você, você vem 12 por 36. Então, 12 tudo bem, 36 eu vou te sentir saudades, né? Dia sim, dia não, a gente se vê. Para quem gosta de Winnicott, né, os bebês não podem funcionar com 12 36, com o olhar de 12 36. Então, lógico que é capenga, lógico que precisa de muitas coisas. E tudo é BO, e aí acaba indo lá pra vara do Brás. E aí começa toda a desgraça pra discutir. Já tem pesquisa de que a maioria das crianças que estão no sistema jovens no sistema penitenciário, né, uma parcela considerável passou pelo sistema de abrigamento. Eu tenho sentido muito falta de, estou pesquisando no site, muito falta de informação sobre qualquer coisa. Então assim, você pega a lista dos abrigos, um monte de coisa desatualizada. Você tem um abrigo, daí você acha lá um comentário de alguém. Não, isso aí fechou já faz 3 anos. Tem isso em São Paulo. Tem uma rotatividade de Você abrigo. mas daí São Paulo é uma cidade muito complexa. Eu acho que às vezes, isso que eu falo... Pode entrar no plano municipal de assistência. Um projeto maravilhoso que eu fui visitar outro dia de tirar mães craqueiras grávidas da rua, levar para um abrigo e empoderá-las para que elas larguem da droga, retomem a maternidade, refaçam os elos familiares que estão rompidos. Tem dado muito certo. Com todas dá certo? Não, com todas não dá certo, mas dá certo. Pode falar. Não, eu queria saber a sua opinião sobre as políticas públicas de comunicação sobre a adoção. E aí eu queria saber que pé você acha que isso dá hoje em nível nacional mesmo. E se você acha que essa discussão sobre a adoção, né, ser correta e tal, se isso ainda é uma discussão muito de nicho. De início? De nicho. Ah, de nicho, É uma coisa ainda muito especializada e eu não sei se existem políticas públicas de comunicação sobre a adoção que possam ampliar esse debate. Assim. Olha, eu não sei se existe, mas deveria existir. Agora, o que nós temos, o CNJ, por exemplo, alguns tribunais, muitos tribunais fazem cartilhas, fazem campanhas, fazem semanas, fazem vídeo, mas eu acho que no enfoque de política pública nacional ainda é precário, né? Porque você vê esse tipo de propaganda que é muito distante do que nós estamos falando, entendeu? E com uma força muito maior, não é? Então você, cidadão, você quer adotar, você pode buscar essas cartilhas, você pode entrar no site do CNJ, você pode entrar no site do tribunal,
existe já alguma coisa, mas eu acho que ainda é bastante carente. De você sensibilizar a sociedade para isso. É muito carente. Assim, o portal da adoção, por exemplo, é bem completo e tal, de informações, eu já fui pesquisar e tal. Mas realmente, aí que acaba aparecendo são as revistas de circulação nacional, né? Me dá a impressão que tem um espaço. Eu acho que há um movimento bastante social. Eu falo assim, parece que na sociedade não reage. Eu acho que tem um movimento grande cada vez mais. Agora com a internet tem os grupos de adoção, grupo disso, grupo daquilo. Então, cada vez mais está sendo falado, sabe? Mas eu acho que essa fala para romper com a questão do sentimentalismo e trazer você para um lado racional é que é o mais difícil em todos os nichos, porque o coitadismo ainda impera, né? Bastante. Dona, sobre a nova lei da adoção, que tem de nova a lei da adoção? Ela tem algumas coisas importantes, mas a grande chamada é o prazo, né, para você não deixar as crianças mais que 2 anos. Mas daí eu pergunto para você, o que você faz com o Felipe desse tamanho, que não foi embora? O juiz tem que fundamentar, e o fundamento como? Não há quem queira adotá-lo, ele tem que continuar acolhido, o Estado não pode se furtar a sua obrigação. Vários juízes falando, ó, tem que tirar com 18. Não está preparado, não está. Não está, então. Quantas repúblicas? Em São Paulo tem repúblicas, porque a ideia é, a hora que ele sai do abrigo, para onde ele vai? Quem não tem nenhum vínculo familiar, vai para uma república. Agora, pensa bem, você não tem autonomia, você está sozinho. Vocês viram a fragilidade do Felipe, eu vou ficar muito sozinho, não conheço ninguém, quer dizer, o meu lugar é aqui, para onde que eu vou? Aí você vai morar numa república. Muitos aqui moraram em república, né? Até o nome é o mesmo, quando eu ia estudar em outra cidade. Mas no final de semana, você voltava para casa, ou você ligava para o pai e para a mãe toda noite. Então essa república é um lugar assim meio estranho para muitos. Os abrigos fazem, não é, Ricardo? Levam antes conhecer, vai lá conhecer, mas mesmo assim muitos falam, eu não quero ir para a república, não quero. E aí acabam caindo no mundão mesmo. E é muito fácil a pessoa cair na criminalidade, que é um lugar até acolhedor, né? Você tem um chefe do tráfico que paga você bem, te protege ainda. Então é muito hipócrita achar que foi tão bem educado, foi pro tráfico, cara pálida. Para onde vai? Nesse momento tinham muitas entidades internacionais de adoção. Eu daí não estou muito por dentro, eu queria saber se ainda tem, porque o movimento parou muito, né? Parou muito porque a Europa também está mais empobrecida, então diminui o interesse. Não houve nenhuma... Eu não achei que a nova lei dificultou, só regulamentou melhor, até facilitou, né? Diminuiu até o prazo para eles ficarem aqui. Que o estrangeiro, quando vem adotar, tem que ficar pelo menos 1 mês, agora pode ficar menos, salvo engano, faz tempo que eu não... 15 dias agora, 15 dias. Que não vai ficar 1 mês, porque a agência não tem tempo de preparar o passaporte tudo em 15 dias. Então eu digo, a lei assim, ela é meio para atender uma sensação de segurança, mas os fatos têm que acontecer no seu tempo. A adoção internacional, que também é vista equivocadamente como tráfico internacional, misturam tudo, acha que o juiz que faz adoção internacional deve estar vendendo criança. Foi uma coisa maravilhosa durante muitos anos, né? Aqueles 2 meninos bonitinhos que alguém achou que é gêmeo, quem perguntou se era gêmeo? Eu também achei. Eles estão com 18 anos e moram na Itália, são maravilhosos, entendeu? São lindos. Já estão com 17 para 18, vocês vão ver a última foto? 2 homens enormes. Então, assim, para alguns brasileiros, a salvação foi virar outra coisa. Eu sempre acho a adoção internacional um fracasso em termos de país, né? Você tem que perder 2 cidadãos fofos, como aqueles chamavam, como é que eles chamam? Nelson e quem? Parece dupla de moda de viola. Nelson e... esqueci outro nome. É Nelson, ou é o Nelson. E você teve muita gente que hoje é cidadão, hoje eu mandei feliz dia da Noruega para 4 noruegueses que são meus amigos, que têm 27 anos, que foram há 20 anos para a Noruega. 4 negros lindíssimos que são noruegueses. Então, assim, melhor, né, que seja cidadão norueguês, que seja italiano, que seja francês, o que seja. Então, a adoção internacional foi muito útil para um período muito difícil do Brasil, que os brasileiros não aceitavam crianças acima de 2 anos. Na década de 90, anos 2000, não havia essa possibilidade. Hoje nós já temos uma sociedade muito mais sensível, que aceita crianças de 10, de 11, né? Vocês que estão mais no dia a dia, tem mais. Tem mais. Você não está muito animada, mas vamos dizer que tem mais. Para a questão do negro, tem mais. Para a questão da criança com um pouquinho de deficiência, tem mais. Não, melhorou muito, muito. Para uma sociedade que não aceitava, então... que já se aceita, já acho muito bom. E nesse
flanco, a adoção internacional era maravilhosa, porque os italianos, os franceses, eles vinham assim, veja, conhecia por carta, por informação. Hoje tem a bendita da internet, do Sky, que é muito legal e permite essa aproximação, mas sempre foi muito bem sucedida. Tem fracasso? Tem. Tem criança que mora em abrigo na Europa e não quer voltar para o Brasil, porque acha melhor o abrigo da Europa. Então, porque trabalhamos com seres humanos, né? Tem criança que não conta, nunca contou aqui que foi abusada, quando chega lá fala pro pai, eu era abusada no meu abrigo. E aí pira, entendeu? Pira, porque daí você está num lugar talvez que é possível pirar, é outra língua, é outro código, é que eu posso me revelar. Então, é complicado, a adoção de criança grande nunca é fácil. Mas a adoção internacional caiu muito por isso, mas não porque o Brasil... Assim, na gestão acho que na primeira gestão da Dilma, acho que eu fui numa reunião em Brasília, havia uma fala assim, tipo assim, ela quer acabar com a adoção internacional. Que eu achava que era até uma mentira, porque ela não estava preocupada com isso necessariamente, mas tipo assim, é ruim para a imagem do Brasil fazer adoção internacional. Sim, é ruim para a imagem do Brasil, mas se a questão é garantir o direito de convivência familiar, acabam-se as fronteiras. A fronteira do afeto não tem limítrofe, entendeu? Doutora, por isso também que o Instituto da Busca Ativa apareceu? A busca ativa que você chama é essa história de as pessoas desprezarem o cadastro. As próprias varas. Essa é uma outra questão. Essa é uma questão das pessoas estarem desconsiderando o cadastro, de não acreditar mais no cadastro. Se encheram. Não aguentamos. É que aqui o público não é totalmente técnico, então eu vou ter que explicar o que é o cadastro. Então, o CNJ, que é um órgão superior da Justiça em Brasília, na tentativa muito correta de inibir o tráfico de criança, de inibir juízes do Nordeste de darem criança para quem eles queriam, inclusive o Judiciário, até o Judiciário colaborava com isso, criou, faz 10 anos já? Um cadastro, então vai fazer 10 anos. Um cadastro nacional. O que é isso? Você vai lá, você se inscreve para ser adotante. Você é aprovado por uma sentença. O fórum pega e coloca você nesse cadastro, que é um sistema eletrônico em Brasília, via CNJ. Você inscreve lá, fulana, tantos anos, tudo que você quer é uma criança branca, para assim, assim, assado. A mesma coisa é feita com todas as crianças. A criança entrou para adoção, que não é necessariamente porque está no abrigo, porque está cheio de criança no abrigo que não está pronta para adoção, que vai voltar para casa, que é visitado pelos pais, ou que o processo para permitir a adoção ainda não está pronto. Então, essa criança que está pronta para adoção, ela entra também nesse cadastro. Então, espera-se que esse cadastro cruze os dados e quando elas precisam de uma consulta, olha, tem uma criança que está pronta para adoção, ele coloca lá, criança tal, quem está interessado nessa criança no Brasil? Aí entra um monte de nome de um monte de gente. O que acontece? O sistema ainda não é tão sofisticado para elas terem esses dados absolutamente atualizados. Então ela pega o telefone e liga lá para Marília. Tem um casal aqui, Marília. Colega, e aí, esse casal aí mora em Marília? Separou. Já adotou. Desistiu, não quer mais adotar. Ou já adotou, ou já morreu. Então, essa falta de atualização torna muito lento isso. Aí a demora muitas vezes. Porque primeira coisa, você consulta a sua base. Você tem uma base de dados local. Você se inscreve na vara de Pinheiros, o juiz de Pinheiros primeiro consulta o dado dele. Não tem ninguém ali, ele parte para essa busca. O Estado de São Paulo se antecedeu ao CNJ e tinha um cadastro paulista. Mas antigamente, antes dessa lei, o casal se cadastrava no seu fórum da sua cidade, depois ele pegava o processo dele, tirava 20 cópias, entrava no carro e ia em toda a cidade, deixando nos fóruns. E até funcionava. Eu fiz muita adoção no interior desse jeito. De eu ligar para o colega e falar, tem um casal aí assim? Tem, pode mandar para cá. Mandava. Lógico que isso é uma coisa muito primitiva. Se você tem hoje uma ferramenta tão boa como a internet, como o meio eletrônico, é muito mais fácil. Mas se esse meio eletrônico não for alimentado, ele também não funciona. Então agora eu acho que as pessoas se cansaram e começaram a fazer a velha forma, né? Eu ligo pro colega, ou eu fico sabendo que tem um casal, eu sou cadastrada. Se você é cadastrada, que é uma criança de 7 anos, até 7 anos, de qualquer raça, e eu falo, você pode vir aqui, me dar seu cadastro. Dou uma avaliada de novo, passo pelo setor, fazer um pente fino de novo. Aí depende de juiz, mas todo juiz deveria fazer isso, deve fazer isso. Eu gostaria de saber, normalmente, qual é o perfil de quem quer adotar?
das pessoas que normalmente são aceitas como... Ele está pronto, preparado para o desafio, ele é aceito. Seja branco, preto, magro, gordo, pobre ou rico, mulher com mulher, homem com mulher, mulher sozinha, homem sozinho, gay sozinho, gay junto, tudo. Não existe um perfil prévio. Existe sim uma aprovação ou não depois de uma avaliação muito grande. E aí você tem aqueles comentários, né? Tipo, já tivemos casais de mulheres homoafetivas, que nunca me esqueço, que elas não foram aceitas, e ela me catou no corredor e falou assim, a senhora tem que nos ajudar, isso é preconceito, isso é preconceito. Não era preconceito, entendeu? Uma delas esmagava a outra psiquicamente por causa da mãe, os conflitos, que não era porque eram duas mulheres, é porque eram seres em conflito, né? Então aí você nega mesmo, como tem casais também que não estão, a maioria, não é verdade? Aceita a sugestão de que não é este o momento e que vocês devem se preparar. Então buscam grupos de apoio, fazem uma terapia de casal. A maioria é sensível, a maioria das pessoas é boa, a maioria das pessoas vai lá de peito aberto, enfrenta. Quando eu falo assim, parece que todo mundo é meio perigoso, né? A maioria do ser humano é legal, mas só que a gente tem que ser rigoroso porque a exceção não pode passar, né? Porque você tem que proteger as crianças. Alguém levantou a mão aí atrás? Impressão minha. Então chega, gente. Fala, Ricardo. Depois, né, de ouvir a senhora falar e mostrar realmente que existe um equívoco na visão de adoção, porque a via única, eu percebo, que é afetiva mesmo, né? Se o indivíduo não tem capacidade de adoção, de afeto, vai ser complicado, seja pequeno, seja grande, seja, enfim. E a gente fala muito nisso, né? Tem a comissão de adoção da Ordem dos Advogados, falando agora do rapaz que ele perguntou da comunicação, né? Tem muitos grupos de adoção, pró-adoção, mas eu sinto que a coisa patina e ninguém ajuda para que as pessoas, primeiro, tenham essa visão clara de que o afeto é o caminho. Então, a pergunta que eu queria fazer para a senhora, né? A senhora tem experiência bastante para poder nos ajudar a entender isso. Que caminho nós, enquanto cidadãos, e até enquanto profissionais dessa área, podemos abrir mesmo e sair por aí fazendo com que as pessoas se movimentem para entender melhor a adoção e partam para a adoção tardia, aquela famosa de o neguinho com 5 anos já tá velho para adoção. De 7, nossa, 7 é uma tusa, não dá para adotar. Uma tusa. Ou aquela fala pior que a gente ouve, vocês devem ouvir muito isso, de que mas com 9 anos já vem com defeito, gente. Como fazer isso? Como descristalizar essas falas erradas? Enfim, acho que o problema está na gente, está na sociedade. Né? Eu acho que a gente também vive uma sociedade, um momento da sociedade, que está tão difícil você cultivar valores, né, de solidariedade. Nós estamos tão individualistas, né? A internet, que é boa, ao mesmo tempo é uma desgraça, né? De tornar pessoas um monte de zumbi, né? Cada vez mais eu me vejo na rua, às vezes também fazendo igualzinho, andando com o negócio ligado. Então, eu não sei qual é a solução, sabe, Ricardo? Eu acho assim, particularmente, por exemplo, quando as meninas falaram, vai falar? Eu falei, claro que eu vou falar. Onde eu posso, eu vou falar. Então, eu acho que a minha parte, assim, meu dízimo com a sociedade, a partir do ponto de vista, né, que eu defendo e do que eu sei falar, com as minhas limitações. Então, eu acho que esse tipo de manifestação, imaginar que todo mundo aqui saiu de casa com desejo de saber alguma coisa, ou se informar, ou confirmar, eu já acho que nós aqui já estamos fazendo um grande feito, né? E eu, por exemplo, quando eu estava na vara, eu sempre estou até atufalha, né? Lá na vara eu fico falando, não estou lá, faz 1 ano e meio. Não posso mais desejar aquele lugar. Mas eu sempre falava assim para as pessoas que vão adotar, eles têm essa postura aqui que nós vimos, eles acontecem isso, eles chegam pra gente e falam assim, eles amaciam o nosso ego, tipo assim, olha, a senhora foi maravilhosa, a senhora, não sei o que, né? Não falam pra vocês também, devo tudo, a nossa felicidade... Aí você fala, tudo bem, ó, a gente só fez nosso trabalho, muito obrigada e tal, mas por favor, espalhe que você foi feliz com a adoção aqui no fórum, porque eu acho que é a questão da comunicação, da propaganda, entendeu? Essa propaganda funciona, meu Deus, todo mundo vai para a África agora, entendeu? Então, assim, é uma coisa muito louca, e hoje é muito louco porque funciona
para os dois lados. E o lado do mal, não vou dizer que isso aqui é mal, mas esse lado equivocado é muito forte, né? Porque nós estamos acostumados. Eu acho que nós estamos assim quase que condicionados, sabe? Nós estamos assim no automático com algumas coisas, né? Você lê, você acredita. A internet passa uma mensagem factual, superficial e quase sempre até mentirosa. E às vezes a pessoa, você dialoga 2 minutos, eu até disse para o meu companheiro que é médico, a maioria dos médicos são um pouco conservadores, assim. E aí um cliente chegou para ele hoje, começou a falar muito mal da política, isso. E ele começou a tentar desconstruir a conversa do cara. Daí eu falei, sabe o que eu acho? Ele achou que porque você é médico, ele para te agradar, ele colocou uma série de colocações. E a hora que ele começou a desconstruir, o cara falou assim, o senhor tem razão na questão da reforma da Previdência. Então, o senhor tem razão. Daí o homem ficou até meio deslocado, porque falou, mas puxa vida, né, eu achei que eu estava colocando algo que ele nem entende muito bem, mas para agradar o médico, porque a maioria dos médicos gosta, né? Outro dia eu cheguei no médico e falei assim, a sorte que a senhora é juíza. Se não fosse juiz, nós estávamos todos ferrados, porque agora juiz virou herói. Né? Um equívoco muito grande. A judicialização, essa coisa que está acontecendo com o judiciário é um grande risco para a sociedade. Então, assim, as pessoas também olham, a senhora é juíza, nós contamos com vocês. Gente, é muito perigoso isso, é muito perigoso. Então, eu não sei responder. Eu não sei responder a sua angústia, né? Que também é minha, que era nossa lá quando a gente trabalhava junto, a gente falava, né? Porque a gente trabalhava com os fatos, quantas tristezas. A gente continua trabalhando aí com o Felipe, que, né, já tá adulto, mas a gente continua sabendo da história dele. Então, assim, eu não sei, eu acho que a gente tem que fazer o que é possível e que está do nosso lado, né? Da parte de vocês tipo assim, alguém aqui tem amigo que quer adotar? Avisa o amigo que ele vai ser abordado pela tia, pela avó, pela cunhada e vai falar, não vai pro judiciário. O judiciário tem fila. Ixi, você é louco. Você vai pro judiciário? Eu tenho um amigo meu que demorou 10 anos. E o outro, 5 anos. Conheço uma mulher em Recife que, tranquilo, te dou o telefone. Todas as pessoas que vão no nosso curso, não é? Você pergunta, eles falam, eu fui abordado. É comum. E eu não acho que não é traficante. Tem traficante agora na Praça da Sé pegando mulher lá, craqueira, para comprar o filho. Tem agora. Mas essa pessoa que fala para você, para o seu vizinho, não é o traficante. É o bem intencionado, é a amiga, é a tia, é a cunhada. E a gente que tem um adotado também já na família também. Eu já tenho exemplo. Olha, quando eu estava na vara, ligou um colega dizendo assim para mim, olha, foi uns amigos meus estão com um processo aí, será que você podia olhar? Eles não conseguem, eles precisam tanto do filho, alguma coisa assim, são tão bons e tal. Faz 10 anos que eles estão na fila. 10 anos, nós não temos ninguém com 10 anos de fila lá. Só que a hora que eu fui olhar no processo, ela tinha feito 8 anos de fertilização frustrada. Então, quando ela anuncia para os amigos, ela diz que está na fila, a bandida, há 9 anos. Quer dizer, ela presta um desserviço para nós, não é? Ela está numa roda de amigos, num jantar agradável, fala, gente, sai o assunto da adoção. Imagina a cena, é super simples. Gente, olha, eu faz 9 anos estou na fila. Aonde? Na vara central. Puxa, mas então é assim? Não vou no judiciário. Então, é isso que eu acho que é isso que a gente pode fazer. E aí, a hora que jogar para o judiciário a bola, aí tem as dificuldades do judiciário, mas as meninas batem bem a bola. A maioria. Eu acho que a questão só da comunicação, quando ele fala, eu fico escutando que assim, tem uma necessidade de uma comunicação, sim, de que funciona, de que são bem-sucedidos, de que tem amparo. Mas quando ele fala, me parece que é de uma outra comunicação. Qual seria? Fala do Ricardo. De aumentar a comunicação até para melhorar a parte da adoção mesmo. E aí é uma comunicação que não é possível, né, infelizmente. Porque, mas você quer dizer o quê? Uma publicização da adoção? Ainda que seja feita, e ainda que tenha uma política pública, e ainda que vá para um comercial, tem algo ali dessa comunicação que não alcança. Porque quando a gente recebe um casal que está ali que foi chamado, então tem toda a emoção de, nossa, eu fui chamado, vem a criança. Chegou minha vez. E aí tem o trabalho das técnicas de dizer, olha, esse é o histórico, é difícil por isso, tem essa dificuldade, eles não escutam.
Então, mas o que ela falou é importante, eles não escutam, mas eles voltam no fórum quando eles são bem acolhidos, entendeu? E nesse ponto o suporte é fundamental, porque quase sempre, na minha experiência pelo menos, não sei na sua, mas a adoção tardia depende no período do estágio, isso depende totalmente de vocês, porque vocês ficam lá segurando, não dá para deixar a pessoa sozinha. Exatamente. Agora, essa informação, é legal isso que tá falando, porque o cara tá tão feliz que ele quer, ele toca. Mas assim, cada caso é um caso, né? Já teve gente que chegou lá e viu a foto e falou assim, mas esse cabelo é muito crespo, não dá para ser outro. Aí a gente já tira da fila, volta para avaliação, porque ele não sabe o que ele quer, ele está idealizando, né? Porque tem isso também. Você grávida idealiza, mas ela vai topar o que vier da barriga dela. Agora o cara já pensa assim, bom, já não tive o meu mesmo pelas vias naturais, então agora também eu vou exigir, vou escolher, tem que ser como eu imagino. E ele não consegue realizar, porque ele idealiza. É aí que eu ia falar do pardo. Nós tivemos inúmeros casos, não dá para ser mais clarinho? Cara, então você não quer negro, você quer branco, assume seu racismo. E racismo no conceito de dificuldade de trabalhar com o tema, não é que você é um racista. Dificuldade, a gente que trabalha, às vezes vai a criança para atender, eu chego para os... Então, vocês acham que essa criança é branca, é parda clara, parda média? Porque não existe esse pardo, né? Que me digam os negros aí, não existe pardo, né? Ou você é negro ou você é branco, não é verdade? Esse pardo é um sofisma para disfarçar o racismo. Mas acho que até o IBGE tem pardo naquela pergunta, não tem? Quer dizer, então é um conceito. Aí a gente trabalha com o casal que fala, bom, se eu falar que eu não quero, vai demorar, porque também tem esse... Eles sabem, a gente avisa, a gente anuncia, olha, a maioria das crianças não são branquinhas, então não adianta você vai ter o seu branquinho, mas você vai esperar o seu branquinho o tempo que o branquinho demorar a aparecer, né? Aí o cara coloca lá pardo, daí você apresenta a criança que é parda, mas eu queria mais claro. Meu, não, você tem que trabalhar, você tem que conversar com o cara tem que enfrentar o preconceito. Como o cara que quer filho negro também, porque virou cult ter filho negro, é bandeira, você tem que ser, uma mãe falou uma coisa muito bonita, ela falou assim, a hora que eu adotei meu filho negro, eu virei negra, eu tive que me colocar no lugar dela, porque senão você não vai funcionar, né? Você não vai funcionar. Você tem que proteger total esse filho, acabou sua relação, você vai ter que proteger esse cara num mundo racista, numa sociedade cruel. Então, é fácil? Claro que não é fácil. Se você não consegue, não tem problema. A gente fala isso também, não precisa se sentir culpado. Agora, você vai ter que enfrentar a sua verdade. Essa é a dificuldade da adoção. A sua verdade é que você está construindo uma relação com uma outra pessoa e que você vai ter que respeitar essa pessoa do jeito que ela é. A maioria é legal, a maioria aceita, a maioria tem essa potência do afeto, sabe? A gente teve vários casos lindíssimos que é bem sucedido, mas você encontra esses entraves e você tem que enfrentar esses entraves. E aí concordo com você que a comunicação é fundamental. E aí vocês terem que falar, mas você não falou que ela tinha uma doença? Claro que falei, você que não ouviu, começa a gravar as conversas então, né? Quase isso. Uma pergunta que a gente está trabalhando lá no estudo é a questão da publicidade, seria assim, às vezes a gente vê no Facebook divulgação de crianças, fotografias de crianças, anúncios de crianças. Então até eu já vi lá de Pernambuco, uma coisa oficial, né? Acho que a gente viu, né, Marina? Então, assim, eu sou resistente a essa ideia, criança, entendeu? Põe dados da criança. Tem lá, acho que do Recife, eles têm um clube de futebol que tem um projeto, eles não colocam a foto da criança, eles fazem um desenho estilizado com informações, essa divulgação. Olha, o ECA prevê que você poderia deixar os candidatos à adoção entrarem nos abrigos. Para quê? Para quebrar todo esse estigma, para conhecer, para entender tudo isso que nós falamos. Só que do jeito que você tem muitas vezes a expectativa, ele vai entrar para fazer escolha. E aí nós já não estamos mais no terreno da adoção, nós invertemos tudo, a garantia da criança foi pro ralo, né? A hora que eu tive um casal que foi conhecer a criança deles assim, que a gente havia indicado para eles, e ela voltou e falou assim, eu não gostei, mas eu gostei muito daquela outra. Eu falei, a senhora sabe se a outra tem AIDS? A senhora sabe se a outra está pronta para adoção? Mas eu me apaixonei. Não, senhora, faça qualquer coisa com a sua paixão. O que a senhora tem a ver com a sua paixão? A senhora foi lá para conhecer A, agora B, que é o seu encanto, e se B tem mãe? Não é para ser adotado. Então veja como é que as pessoas são frágeis nesse lugar. Então você pegar um bando de gente e colocar dentro do abrigo, no nosso nível de trabalho nós não temos condição de administrar. Agora, essa coisa de expor a fotografia, eu teria medo. Entendeu?
Embora talvez tenha que haver uma forma de comunicação mesmo, é um tema que eu nunca parei para refletir, até podemos pensar, né? Essa busca ativa, o que consiste isso? Você não pode permitir que advogados entrem encontrando pessoas interessantes em vários rincões e trazendo, e isso possibilite, por exemplo, que haja uma questão de negócio por fora. Hoje tem o que eles chamam de cegonhas, né? Cegonheiros. Cegonheiros, assim, que são pessoas ligadas aos grupos de apoio que indicam, né? Então tem muitos fóruns também trabalhando já com... Talvez isso seja uma impotência do Poder Judiciário que acaba tendo que recorrer a isso, né? E é uma discussão que nós temos que fazer lá dentro. A última. Que você tem que ir embora que seu filho ficou... Quase tem que ir. Não ia ter como trazer, tudo bem. Mas queria só fazer uma breve colocação assim. Há cerca de um ano nós resolvemos entrar no processo. Né? E é interessante, para nós foi a gente descobriu um universo assim muito interessante. Isso participa das reuniões dos grupos de apoio. Estamos em qual grupo de apoio você está? Em Santo André, é o nosso superior. Né? Tá. Mensalmente a gente participa do grupo, das reuniões. E foi indicação do juiz. Do juiz, é. Lá do juizado. E, então, 1 ano e 2 meses, né, que a gente está no processo. A próxima semana agora, inclusive, nosso filho de 8 anos vai participar, inclusive, do processo agora com a assistente social, com a psicóloga, né? Para nós, inclusive, é um motivo até de ansiedade, porque a gente fica, como é que isso vai ser tratado? Ele, inclusive, já começa a participar da adoção também, porque a gente já começa a trabalhar isso com ele já vem trabalhando essa questão. Com 8 anos, ele já começa a fazer perguntas. Hoje mesmo ele me perguntou, mas papai, a gente vai comprar uma beliche, ele vai dormir no meu quarto? Então tem todo um universo bastante... Expectativas, né? E assim, a gente tem... Que seria numa gravidez também, né? É a mesma coisa, numa gravidez. Exatamente, é uma gravidez. Aí a gente ficou muito surpreso. Acho que foi uma... Mas você gostou ou você não gostou? Com certeza, a gente se surpreendeu assim de forma muito... Positiva. Positiva, né? Eu acho que aquilo que muitas vezes é verdade, que se fala nos grupos. A gente participa das reuniões e muita gente fala de que o processo é difícil, é lento, é isso, é aquilo. Mas a gente tem se sentido muito acolhido pelos funcionários também. Que bom. Isso tem sido tranquilo, né? Claro que o processo é toda uma... Então, mas é um processo, né? A gravidez é um processo, são 9 meses, entendeu? Então, é isso que eu digo, tem que abaixar um pouco a bola da ansiedade e da prepotência, porque tipo assim, a hora que eu decido adotar, aí as coisas têm que acontecer amanhã, né? Então você tem que saber que você entra numa gravidez psíquica que vai ser acompanhada, é uma vibe. E vai muito de encontro com o que você está falando, né? Então, lá o pessoal do grupo reclama muito da demora e tudo mais, mas está casando exatamente com o que você falou, né? Todo esse processo, todo esse cuidado com a criança. No dia que a gente foi pegar a documentação, eles falaram, não é você que vai escolher uma criança, é a criança, nós vamos escolher uma criança para sua família. Isso, né? Então eles já foram bem claros assim, com essa questão. Porque também existe aquela coisa que a gente quer reproduzir, nós vivemos no mundo da caixinha, no mundo idealizado, no mundo narcísico, a gente também quer aquele filho para compor a nossa caixinha, né? E aí a gente não quer imaginar uma família diferente, uma família plural, uma família com gente de 15, 14, de 12, né? Como você vê que algumas pessoas ousam, né, adotar adolescentes, por exemplo, falam, mas deve ser um desafio. Às vezes você ouve uns relatos que é uma delícia, porque o cara conseguiu sair desse lugar de família hierarquizada, certinha, né? Então você, às vezes, é essa ousadia que às vezes falta. E daí eu acho que é importante o judiciário, porque ele está ferramentado para te ajudar nessa quebra de paradigma, entendeu? A gente não está também preparado, a gente não está aqui para produzir família margarina, não é essa a proposta. Quando você quer fazer prestigiar a adoção tardia, é para pessoas que ousam falar, pô, eu quero ser feliz, pegar um cara de 5, 6, pegar esse menino aqui, esse menino é um fofo, esse menino que acolhe a irmã, vocês viram? Ele abraça a irmã, tem sonhos, tem projetos, ele sabe o lugar dele, eu moro aqui com as minhas irmãs, ele tem pertencimento, ele é um ser humano apto para ser feliz e para fazer as pessoas felizes. Então, quem vai buscar adoção também tem que ir ao encontro dessa criança e não achar que vai
proteger que vai ser a salvação dela, porque essa coisa da adoção ser a salvação é uma grande perdição, né? Porque você às vezes nem se salva a si mesmo e você acha que você está apto para salvar o outro, né? Grupo de irmãos que não tem chance porque é muito complicado. Uma das adotantes aqui da Maria Clara, aquela artista, ela vários adotam grupos de irmãos, né? E a fala é essa, não podia separar os irmãos, né? Realmente, como é que você vai separar? Eles são já. Não adianta você achar que você vai ser mais, eles já são. Então é um grande desafio, parabéns, não sabia que vocês estavam nessa. Legal. Minha experiência nossa, né? Da família, desse apoio, dos grupos de apoio. De ir ao fórum, de receber a indicação do grupo de apoio, desse trabalho de ir com o filho, de ir para... Então, as sementes são plantadas, porque depois de tantos anos você vê que os filhos que passaram por isso, que foram na entrevista, que não entendiam por que isso está demorando tanto, essa irmãzinha ou esse irmãozinho chegar, eu tenho que ir. E foi um trabalho bem feito, assim, de ir falar com o assistente social, de ir ao fórum, de presenciar tantas coisas, porque aí as coisas são bem feitas e dá frutos, né? Porque a adoção também já faz parte da vida dos outros. Então, a família Rocha. Mas eu acho que é isso. O caminho existe. Mas eu acho que essa fala dele, vamos fazer a propaganda, como fazer chegar as pessoas a conhecerem. Mas eu acho que é mais... vai por esse caminho também de contar, apesar da propaganda da família Margarina, afeto que aparece, mas que essa relação é construída, mas é que é mais de testemunho, né? De vocês fazerem o trabalho de vocês no judiciário, tudo, das famílias também, e de jogar aberto. Eu acho que isso de jogar aberto e de ir plantando boca a boca. Eu acho que sim. É difícil porque tem vários riscos, várias vazantes, mas eu acho que é esse o caminho, não tem outro. Nós temos que enfrentar essas novidades, essa chamada buscativa, essa coisa da internet permitir tanta exposição, né? Isso vai dar problemas, mas talvez também seja uma boa parte da solução, né? Não podemos ser afechados a isso, né? Tem mais uma pergunta aqui, daí a gente tenta encerrar. Tá. É tão gostoso, né? Pode falar. Tá clareando muita coisa. A gente observa que nas sociedades menores, na sociedade rural, na sociedade indígena e até em algumas periferias, há uma solidariedade muito grande. Os papéis de pais, de pai e mãe, eles às vezes são feitos por várias pessoas. É multiplicado, Como garantir isso numa cidade como São Paulo, na área urbana, né? Quando eu falo periferia, já é uma outra lógica, já tem uma outra dinâmica, né? Está muito mais próxima da rural do que quando você chega aqui, nesse miolo, essa efervescência, onde você não consegue garantir um quarto de pai por menino. Quais seriam os caminhos? O que seria possível fazer? Olha, eu não sei, eu acho que a dificuldade é exatamente essa. Sua pergunta é o grande desafio. Quer dizer, como que a gente constrói uma sociedade na horizontalidade? Porque seria isso, né? Você reconhecer uma relação de horizontalidade onde eu possa acolher o seu filho, você acolhe o meu, né? Você é parceira. Outro dia eu ouvi aí um cientista falar que a única coisa no Brasil que faz isso foi o MST. Em 30 anos ele constrói um exemplo de sociedade que tem muito dessa solidariedade, né? Então, sair desses papéis. Agora, São Paulo é o pior exemplo, né? Nós somos uma cidade tão verticalizada, tão hierarquizada, tão desigual, e que você até identifica que a periferia se parece com o campo, quase, né? E é isso mesmo, né? E é na base da solidariedade. Então, eu acho que a gente tem que talvez quebrar esses paradigmas, quando encontrar pessoas que estão reunidas, poder falar, poder esclarecer e construir. Mas é um desafio, nos dias de hoje é um desafio. E esse vídeo vai estar no YouTube, se vocês quiserem passar para as pessoas depois. Pois. Também é legal. Muito bom. Então, terminamos? Tudo bem, gente? Agradeço. Obrigada para vocês.